E agora eu passo a palavra para Daniela Almeida dos Santos, psicóloga de Goiás. Ela vai discorrer sobre o tema O Outro Lado da Orientação Sexual Feminina. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Passo a palavra para você. Boa noite, Ariana. Estão me ouvindo, né? Bem, né, pessoal? Sim. Tá ótimo. Legal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Tendo essa oportunidade de falar aí desse tema, né? Porque quando a gente fala de orientação sexual, né? Parece que hoje vem, assim, tantas coisas, né? A gente nem... Fica até meio perdido, assim, né? Mas o que é orientação sexual? O que é gênero? O que é sexualidade? Então, eu pensei antes de entrar nesse tema, né, a gente poder lembrar um pouquinho, né, da batalha que foi, né, dessa comunidade, né, para então ser respeitadas, para levantar essa bandeira, né, que hoje já não é mais GLS, né, como era ali, veio nos anos 90, e hoje isso mudou, né. Eu achei muito interessante porque a Carolina, gostei muito, né, do que você trouxe, e quando eu estava aqui pensando em como discorrer sobre esse assunto, né, eu pensei, como que essas mulheres são vistas pela sociedade, né, e aí você veio, né, com essa frase, mulheres invisíveis, eu acho que caiu muito bem, né, mulheres invisíveis, porque hoje, eu quero que a gente reflita, né, sobre as travestis, sobre as transexuais, né, que também são mulheres, né, e elas lutam, né, para que elas sejam vistas como mulher, né. Então, é muito importante, né, nós lembrarmos, né, que quando nós falamos de sexualidade, nós sempre vamos falar ali de uma conexão afetiva, né. E quando a gente fala de identidade de gênero, é a maneira ali, né, como aquela pessoa se enxerga. Então, ela pode se enxergar sendo homem ou ela pode se enxergar sendo mulher, né? E quando a gente fala de orientação sexual, vai ser, então, pelo que essa pessoa sente atração, né? Mostra, então, para que lado a sua sexualidade está orientada. Ou seja, isso vai entrar, então, ali diversas formas afetivas, né? E quando a gente está falando do biológico, que é da genitália, né? O sexo biológico, né? Macho, fêmea, intersexual. Bom, os LGBTs, né, vêm com essa luta aí, e como eu falei aí no comecinho, né, dos anos 90 para cá, então tinha a sigla, né, GLS, que era destinada a gays, lésbicas e simpatizantes, e nada mais oportuno, né, a adição de novos termos, né. Assim como a gente observa, né, que no mercado se abriram para outros tipos de cabelos, outros tipos de corpos, também se abriu para outros tipos de sexualidade. Então, a sigla hoje, né, que é LGBTQI+, ela, então, vai unir gênero e sexualidade, né? Então, gênero, sempre nós referimos ali à letra T. Então, eu trouxe essa pequena introdução para a gente lembrar da importância que tem essa sigla, porque se antes, né, as transexuais, as travestis e as transgêneros, elas não eram representadas nessa bandeira, depois disso elas, então, passaram a ter. Então, quando nós pegamos a letra T, né, lá do LGBTQI+, nós vamos, então, referir às transexuais, às travestis e às transgêneros. E se a gente for pegar a palavra, aquele comecinho ali de trans, né, e voltar lá para a partícula grega, né, ele vai dizer, então, que trans significa além. Por exemplo, né, quando nós falamos de transatlântico, né, quer dizer que está além do Atlântico. Ou seja, quando eu falo transgênero, está além do gênero. É transexual. E transexual, além do sexo. Né? Então, acho muito importante a gente recordar, né, essas siglas, porque elas têm uma importância, né, uma representatividade muito forte. Bom, a mulher, né, travesti, né, para a gente também entrar aí nesse meio, entender um pouco, né, essa representatividade, né, como essas mulheres, elas
elas querem ali ser chamadas, ser vistas, é importante a gente entender também, né, como que elas se identificam. Então, a travesti, ela vai possuir a sua identificação com o gênero oposto ao do seu nascimento, né? Ou seja, elas vão vivenciar ali papéis do gênero feminino. Então, elas preferem ser tratadas no feminino, né? Considerando até mesmo insultuoso serem adjetivadas no masculino, né? As transexuais, né? Então, ela não se identifica com o sexo biológico dela. Tem uma frase, né, que eu me esqueci agora de quem é essa frase, mas ele faz com a cabeça masculina ou vice-versa. Então, quando alguém não se reconhece ali como sendo, né, do gênero que coincide com o sexo biológico, ele então tem a oportunidade, né, de trocar de nome também, de trocar de gênero, né, ele pode utilizar aí de cirurgias. E é interessante a gente lembrar também que, por mais que o travesti, né, ele escolha, né, continuar com a sua genitália, né, ele não se identifique em retirá-la, alguns também podem se identificar como transexual, né? E, então, tem esse meio aí que vai partir da identificação de como ela prefere ali ter essa nomenclatura. Eu peguei um texto de uma militante, ela chama Maria Clara Araújo, né, bem pequenininha, e ela é militante do movimento transfeminista. E ela fala uma coisa muito interessante, né, sobre essa luta também, né, das transexuais, das travestis. E ela, mais uma vez, reforça essa questão da identificação, né? Elas nascem, né, com o sexo biológico, mas ela se identifica ali com outro gênero. Então, muitas dúvidas surgem sobre a diferença entre as mulheres transexuais e as mulheres travestis. E eu vou ler um pedacinho aqui do trecho que ela traz, para a gente pensar um pouco, né, nessa questão dos nomes, né, que ela diz, né, no caso de, apesar de nascerem com o órgão tido como masculino, as travestis geralmente não se incomodam com a presença da genitália não adequada ao gênero que se identifica. Muita gente pergunta qual é a diferença entre transexual e travesti, mas a gente precisa entender que a diferença está na autoidentificação. Na questão social, essa é uma diferença de valores socioeconômicos. A filha de um jogador de futebol que é rica, é branca, teve dinheiro para fazer a cirurgia, é transexual. A outra que é pobre, vive na periferia, é travesti. Esse termo é carregado de muita estigma. Bom, até aqui onde eu falei, né, é importante a gente conhecer, né, porque às vezes a gente escuta, mas é travesti, mas é transexual, mas o que é isso, né? Será que, então, se a pessoa faz a cirurgia, eu tenho que chamar de transexual, mas se a pessoa não faz, eu, né, tenho que chamar de travesti? Como é que é? O respeito, ele já entra nesse sentido, né? Como essa pessoa quer ser chamada? Como que ela se identifica? Como ela prefere aí que ela seja vista? Quando nós pegamos, por exemplo, as drag queens, né, são homens ali que se vestem como mulher, né, de maneira caricata, né, com o intuito de realizar ali performances artísticas, né, que inclui danças, festas, né, elas trabalham também em casas noturnas. As drags, elas não têm uma identidade feminina no seu dia a dia, mas algumas têm. Algumas são travestis e também trabalham como drag, né, como performance. E ali vem, né, esse feminino em várias vertentes. E que ele também precisa ser olhado. Que ele também precisa ser enxergado da forma, né, que ele de fato é, o feminino. E aí, para a gente também, para eu também imitar o Léo, eu vou trazer aí uma mitologia africana, né,
para a gente também entender que na mitologia africana, né, Léo, nós temos aí também essa representatividade, né? E eu vou trazer um mito para vocês, que é de Logum Edê, que ele é um orixá, né? Ele nasceu no sexo biológico dele masculino. Ele é conhecido, né, como o orixá da pesca, da caça. Inclusive, ele é considerado um dos mais belos. Até porque ele é filho de Oxóssi e de Oxum, né, que tem uma beleza. Ele herdou ali um jeito meigo, né, e a graça de Oxum, da sua mãe. E a felicidade, o espírito caçador de Oxóssi. Portanto, o Logum Edê vai apresentar suas características e expressões femininas e masculinas. E tem uma coisa interessante na história dele, né, de Logum Edê. Os pais dele, Oxóssi e Oxum, mesmo se amando muito ali, eles não puderam viver juntos, porque eles tinham ali, né, gostos e interesses muito diferentes. Então, quando ele ficou sabendo ali que a sua amada, né, estava grávida, ele então disse a ela: Oxum, pelo amor que tenho, né, por ti, eu gostaria de ficar com o menino e criá-lo da melhor forma possível. Eu o ensinarei a ser um grande caçador e guerreiro, e ele aprenderá sobre todos os segredos da mata. A mãe, né, Oxum, impossibilitada de se separar do filho, ela respondeu, né? Ela disse: o menino ficará 6 meses com o pai e 6 meses comigo, que sou a mãe. E ele comerá de caça e de peixe. Ele será Oxum e Oxóssi, sem deixar de ser ele mesmo, Logum Edê, o príncipe da floresta e o exímio caçador. Mas, enquanto Logum Edê ele estava ali, né, crescendo, né, adquirindo ali as experiências, né, com a mãe e com o pai, ele logo foi separado da sua mãe. Né? A mãe dele vivia advertindo ele: não vá, né, para as águas turbulentas, né, porque Obá, que habita as águas tem um ódio profundo por Oxum, e com certeza, né, ela pode fazer algum mal para você. Mas por ser muito curioso, né, muito teimoso, né, estar ali descobrindo, né, e se descobrindo, ele desobedeceu. E Obá, então, né, notando ali a presença do garoto nas suas águas, despertou a fúria do rio e então foi tentar afogar Logum Edê. Então, desesperada e sem saber o que fazer, né, pois a criança ali já estava fora de seus domínios, Oxum, então, suplicou ao Lorum o seu auxílio, que salvou ali, então, a criança, mas a entregou a Yansan para cuidar, pois ele não achava seguro, né, ele continuar ali com a mãe, tendo esse perigo de Obá. E um belo dia, né, Logum Edê, então, ele decidiu procurar a mãe dele. As lembranças sobre a mãe foram cada vez mais sumindo e ele não queria deixar que isso sumisse, e ele foi, então, atrás da mãe. E ele decide procurá-la, né? E aí, então, ele chega próximo das águas e avista ali uma linda mulher. E, de repente, ele, então, percebe que é a mãe dele. Só que tem um problema. Oxum se casou com Xangô. E Xangô, ele não aceitava homens no seu reino. Não aceitasse que nenhum outro homem chegasse perto das Iobás. E o que Oxum, então, faz, né? Oxum, que era voltado, né? Desculpa. O que Logum Edê, então, ele faz, né? Para que ele não ficasse longe da sua mãe. Ele, então, se veste de mulher e começa a encontrar a sua mãe no reino. E ele começa, então, a fazer isso com frequência. Ele se transveste, ele entra naquele feminino e ele passa, então, a visitar a mãe dele sempre, quando ele quer. Só que tem uma coisa muito interessante, né?
Porque, como nesse reino, né, só habitam mulheres, isso vai fazer, então, com que ele conheça os segredos do feminino. E quando ele, então, começa a ir para esse reino, é então quando ele consegue entender e entrar na alma feminina. E se nós formos pegar no mito, né, as qualidades de Loguna dele, ele é o único que se transforma no que quiser, pois ele concentra em si 3 energias, a dele mesmo, a de Oxum e a de Oxóssi. Trazendo essa reflexão desse mito que é tão bonito, né, eu gostaria de trazer também, né, um ponto, né, que é de muita importância para nós. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. A intolerância, né, é enorme. Eu tenho um amigo que ele é jornalista e ele fez um documentário em 2017 chamado Intransigência. E ele fala nesse documentário, né, ele faz entrevista com algumas travestis, algumas transexuais, algumas militantes. E eu nunca esqueço uma frase de uma travesti, que me tocou bastante, porque ela disse que o transgênero, ele é militante desde que ele apresenta como transgênero. Porque ele precisa brigar a vida toda para que ele seja visto como ele quer ser. No que eu trouxe das travestis e das transexuais serem vistas como mulheres. E eu nunca esqueço, né, porque ela também fala, né, porque quando ele vai até falar, mas então fala aí, como que vocês querem que chame, ó, traveco não, porque traveco é o ó, nada de traveco, isso aí, ó, é o ó, né, e ela sofre muito, porque quando ela passa na rua, ó, o traveco, muitas precisam, né, ir para a prostituição, algumas estão lá porque querem, se consideram profissionais do sexo, e elas falam que elas não vendem o corpo delas, elas alugam, mas outras vão por imposição da sociedade. Porque elas não conseguem emprego. Tem até um caso de uma que eu achei muito interessante, porque ela trabalhava numa escola, era concursada, ela lutou por anos para trocar o nome da certidão de nascimento dela, e aí um dia ela precisou ir, acho que no cartório, só que ela ainda não tinha feito a total transição do nome. E o rapaz lá percebeu que ela era uma travesti. E ele não quis fazer. E ela, mas está aqui, está na identidade, é o meu novo nome. Ele, mas você não é. Uma outra situação, né, de alguém chegar, né, para a dona da escola e reclamar. E aí a dona da escola chegar e falar, não, mas você podia prender o cabelo, né, vir com as calças mais largas, umas camisetinhas mais largas. E aí citou até um caso lá da cidade, porque o fulano é Pedro de dia e Roberta de noite. Faz assim, igual o fulano, né? E aí ela falava, olha, o dinheiro que eu ganho não me paga quem eu sou, não me compra quem eu sou. Então, a mulher, ela deve ser respeitada. A multiplicidade de gênero vai muito além do biológico. E nós precisamos respeitar a pessoa pelo gênero, a identidade de como ela se identifica. Então, se a pessoa chega para a gente não sabe, né, se a gente vê que ela está ali vestida de mulher, mas que a gente percebe que talvez o biológico seja um homem, então é mulher. Não há dúvidas. É assim que ela está sendo representada. E na dúvida, pergunte. Porque é muito ruim, né? Uma pessoa ser mulher, estar ali com a aparência de mulher, dizendo, olha, eu sou mulher, eu sou... E não, você é um homem. Como é que é seu nome verdadeiro? Então, isso vai muito além. Essa é a minha reflexão de hoje.
Muito bem, Dani. Obrigada pela reflexão, por esse convite de reconhecer o feminino, para além de gênero, né? Para além de sexualidade, essa reatualização de termos que acho que é muito pertinente, né? Para a gente compreender, saber lidar e também a chance de promover a visibilidade, né? Você começou a sua fala falando sobre mulheres invisíveis. E eu acho que são nessas oportunidades de conversa, de debate, que a gente promove a visibilidade dessas mulheres. Então, muito obrigada pela contribuição. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.